Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula nossa, da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Êxodo, estamos no Pentateuco, na nossa visão panorâmica da Bíblia, tá? Por que panorâmico? Para você ler, para você se sentir encorajado para estudar e para ler, para você ver tudo que eu errei aqui no meio, que eu falei errado. Então a intenção é que você queira ler a Bíblia, que você queira estudar a Bíblia, e isso é muito importante. É muito importante a gente não só saber o que os outros falam para a gente da história, mas quando você lê o texto, você caminha no texto, você descobre tanta coisa, o Espírito Santo ministra tanta coisa para nós, na leitura nossa pessoal, devocional, seguindo um cronograma, sabe? Seguindo um propósito de leitura. Faça isso, sabe? Leia a Bíblia, tenha isso como prioridade na sua caminhada cristã. Isso é necessário. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado porque o Senhor tem falado com a gente, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós, o Senhor nos recebeu como filhos, o Senhor nos adotou na sua família, e o Senhor é o nosso Pai, e nós somos teus filhos, e nós queremos conhecer o nosso Pai. Nós estamos estudando muito sobre o Senhor, mas nós precisamos da revelação do Senhor. Sem o Senhor se revelar, nós não temos nada, nós só temos letra, e nós não queremos ficar na letra, nós queremos muito ouvir o que o Senhor tem para nós, para falar para nós. Fala conosco, Pai, nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, na última aula, a gente falou de Moisés, a gente apresentou Moisés, família de Moisés, contexto, e agora sim a gente vai caminhar no texto, né, na cronologia do texto mesmo, na sequência, pelas palavras do próprio Moisés, pelo que ele falou do que aconteceu. Então nós estamos aqui na nossa aula complementar. Deus liberta o seu povo por meio de Moisés. Isso vai ser nessa primeira divisão do livro. Nós dividimos Êxodo em duas partes, né? Do 1 ao 18, sobre a libertação do povo através de Moisés, sobre a liderança de Moisés. E depois do 19 ao final, sobre a aliança e sobre o tabernáculo. Na próxima aula, então. Então vamos lá. O acontecimento especial do nascimento e da infância de Moisés antecipou a sua nomeação divina como libertador de Israel. Então aquela pergunta que os hebreus que estavam brigando, e Moisés foi separar a briga, e eles falaram: quem constituiu você juiz sobre nós? Alguém te constituiu líder sobre nós? Sim, Deus constituiu. Até aquele momento não tinha, mas foi nomeado divinamente como libertador de Israel. Moisés recebeu um chamado divino para libertar os israelitas. O chamado que foi pontualmente e claramente na sarça, né? Ele não os liderou por motivos pessoais, e é o que a gente falou na última aula, que ele tinha os seus 80 anos e por motivos pessoais ele tinha na época dos 40 talvez uma motivação para libertar, mas aos 80 não, já estava fechada a conta para ele, né? Então ele foi com esse chamado divino para libertar e não por motivos pessoais. A sua autoridade divina ficou evidente quando ele liderou os israelitas do Egito para a terra prometida. Então ficou muito evidente que era de Deus essa autoridade que ele tinha. Não era só um grande líder, não era só alguém que se destacou do povo e passou a liderar, né? É alguém que recebeu de Deus essa autoridade. Moisés fez com que pragas miraculosas se abatessem contra o Egito pelo o poder de Deus. Então a gente também comentou isso, né? O Espírito Santo age através de nós, por meio de nós, mas a nossa palavra deve ser lançada, né? É como uma oração, é como um decreto também. Da melhor forma possível eu estou falando isso, tá? Eu sei que às vezes a gente entra nesses assuntos e na igreja cristã contemporânea o pessoal tem dificuldade com esses decretos. Principalmente quando alguém quer colocar Deus contra a parede e mandar ele fazer alguma coisa. Não é isso, nós não fazemos isso. Nós temos algo entregue por Deus a nós como filhos e nós usamos isso para a glória do nome dele,
para que ele seja glorificado com propósitos eternos, não para a gente ganhar o carro do ano. Moisés fez coisas para Arã. A libertação no mar, né, através do Mar Vermelho, assegurou a libertação dos israelitas do Egito. Ao longo do caminho para o Sinai, Moisés realizou para o povo de Israel muitos milagres que demonstraram a sua autoridade divina. Nós destacamos um texto de Êxodo 3:7. Esse seria um texto-chave para a gente, do 1 ao 18, esse 3:7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso é para a gente também, porque o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor não está avesso ao nosso sofrimento, às nossas dificuldades, mas Ele nos ama demais, Ele ama a gente, e Ele faz as coisas com amor, Ele dá as coisas a nós, filhos, com muito amor. E Deus é o amor, Ele tem todo o amor nele, Ele é o próprio amor, e Ele nos ama, né? E glória a Deus por isso, porque Ele não está avesso ao seu sofrimento, Ele não está distante, Ele não está desapercebido, Ele não está como não soubesse o que está acontecendo com você. Ele te ama e Ele ouve o seu clamor, como Ele ouviu o clamor, e Ele falou isso para Moisés lá na sarça, né? Deixou bem claro. Vamos aqui então? O livro, o Êxodo, esse nome Êxodo, ele quer dizer, o êxodo é uma emigração, né? Então, quando um povo sai de uma terra, e tem que ser necessariamente de um povo, né? Não é uma pessoa. Uma pessoa só é uma simples imigração. Um êxodo é uma saída em massa de pessoas. Isso que a palavra êxodo quer dizer. Imigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa. Quantos êxodos aconteceram na história? Na perseguição, no nazismo, nas diásporas, né, dos judeus. Teve momento em que os muçulmanos expulsaram cristãos de uma terra, até recentemente na Síria, né, e tem um êxodo de emigrantes para a Europa. E teve momentos que aconteceram o contrário, né? Portugal e Espanha, no momento que se tornou cristã, ela começou a perseguir os muçulmanos e os judeus, porque eram parecidos, se vestiam iguais, então é melhor a gente expulsar tudo eles junto. Então, engraçado, né? Os cristãos expulsando os judeus, mas aí houve um êxodo dos judeus e dos muçulmanos fugindo da dos cristãos, da própria igreja. Então, existiram vários desses êxodos, e não foram só por motivos religiosos. Teve várias guerras, várias conquistas que influenciaram esses êxodos, né? Então, esse é o nome do livro, mas é o nome do livro no grego, né? Na origem do texto traduzido para o grego. Então, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita no hebraico, né? E reescrita no hebraico. Moisés, quando escreveu, provavelmente usou a escrita cuneiforme para escrever, mas sempre tendo a base, a língua hebraica, a fundamentação hebraica. E é ali que está o texto da Torá. A Torá está em hebraico. E aí existiu um momento entre aqueles 400 anos, entre Malaquias e a chegada de Jesus, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, esse intertestamentário. Teve um momento em que um grupo de 70 judeus se reuniram e traduziram toda a Bíblia do hebraico para o grego. Por quê? Porque o grego era a língua do império, era a língua daquela época, falada pelos filhos, pelos seus netos, e eles estavam percebendo que os seus filhos, seus netos, não estavam estudando a Bíblia, não tinham interesse na Bíblia, porque a língua grega era muito mais evoluída. Então eles se juntaram para fazer essa escrita do texto do hebraico para o grego. E ali aconteceu muita coisa. Então, essa tradução do hebraico para o grego é chamada de Septuaginta. A formação dos livros é a mesma do nosso Antigo Testamento.
E ali eles tomaram algumas decisões. Por quê? Porque no hebraico você tem basicamente só consoantes, você não tem vogais. Quando você traduz para o grego, entra um monte de letra. Então, livros que eram menores se tornaram grandes livros. Então, ali que eles começaram a dividir. Nossa, Samuel, é muita coisa de Samuel. Vamos fazer 1 Samuel e 2 Samuel. E divide aqui nesse momento da história. O livro de Reis, Crônicas. Vamos dividir 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, tiveram algumas divisões. Esdras e Neemias eram um livro só, se tornaram 2 livros independentes. Isso ajudou na leitura, ajudou no estudo, né, com certeza. É interessante pensar no Salmo 119, né, que é tão grande, tão absurdamente grande para nós, mas no hebraico ele foi escrito como um acróstico, né, é como se fossem as letras do abecedário, A, B, C, D, e cada letra é um verso, isso é o Salmo 119, indo até o final, só que no hebraico. Quando traduziu para o grego, ou quando traduziu para o português, ficou um capítulo enorme, né, então a gente brinca que é muito grande, né, é o maior capítulo da Bíblia, inclusive. E o que aconteceu também na Septuaginta foi que eles mudaram algum nome de alguns livros. Então, os 5 primeiros livros da Torá, do Pentateuco, eles não têm esse nome, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, né? Inclusive Deuteronômio é uma palavra totalmente grega. Eles tinham no nome do livro uma das primeiras palavras do livro. Porque você imagina que eram rolos, então como é que você sabia qual rolo era aquele? Qual história tinha naquele rolo? Você desenrolava um pedacinho e você via as primeiras letras, as primeiras palavras. Então, por exemplo, o Gênesis, quando você abria ele, tinha Bereshit, que era princípio, ou princípio, como fala? Que é no princípio, né? O Bereshit, que era o início de um acontecimento, o início de algum fato, né? Então, Bereshit. E aí tinha o rolo, escrito por Moisés, que você desenrolava, e a primeira palavra que aparecia, uma das primeiras palavras, era o Shemot. Então, o Gênesis é o Bereshit, e o Êxodo era o Shemot. Shemot, que quer dizer nomes. A palavra Shemot, então não é um nome tão glorioso, né, como o Êxodo. O Êxodo é bem esclarecedor para a gente, o que o livro vai falar, mas a palavra Shemot, que quer dizer nomes, é porque no capítulo 1, versículo 1, o livro começa com: são estes os nomes dos filhos, né, de Jacó, que foram para o Egito na época de Moisés. Isso aí vai acontecer em todos os livros, e em cada livro eu vou falando, senão vira muita informação, né? A gente falar tudo isso de uma vez, mas Levítico, Número, todos eles, o nome do livro no hebraico é a primeira palavra, uma das primeiras palavras que aparecem. E isso revela muito a cronologia dos fatos, a sequência do que está sendo apresentado. Ok? Então, o Êxodo, ele começa no capítulo 1, trazendo a biografia de Moisés, apresentando essa pessoa de Moisés e apresentando um contexto histórico onde estão acontecendo aquilo tudo, né? E na última aula a gente falou um pouquinho até sobre o capítulo 1 e 2, porque a gente estava falando sobre a história e a pessoa de Moisés. Então, na sequência, no capítulo 3 de Êxodo, ele vai trazer esse chamado de Moisés. Moisés está lá em Midian, está lá servindo, cuidando das ovelhas do seu sogro, e em algum momento Deus aparece numa sarça. O que é uma sarça, né? O pessoal pesquisa na internet, aparece de tudo lá. Sarça, na verdade, é como se fosse uma moita, né? É uma moita que estava pegando fogo. Inclusive dizem que não era tão raro, até hoje, não é tão raro você estar no deserto, no alto deserto, e uma planta está pegando fogo. Bastou ter algum motivo, alguma coisa relacionada ao sol que fizesse ela incendiar. Mas qual era a diferença dessa planta? Por que ela chamou tanta atenção de Moisés? Porque ela não estava se consumindo, ela estava queimando e queimando eternamente. E isso era algo diferente. Fala, mas que fogo é esse que está queimando ela e não vai acabar? Então, o texto destaca que foi isso que chamou a atenção. Não foi o fato de ter uma sarça pegando fogo, mas é que aquela sarça não se consumia.
E aí, aquele momento é um start da história de Moisés relacionada à libertação. Aquele é o momento, depois de 80 anos de vida, depois de experiência de 80 anos de vida, depois de viver 40 anos de educação no palácio, depois de 40 anos de educação no deserto, sendo moído no deserto, aí agora Moisés estava pronto para libertar, para se tornar a pessoa que a gente conheceu. Ali Deus olhou e falou, bom, agora o bicho está no grau para começar o serviço que eu preciso que seja feito. Por quê? Porque o povo foi para o Egito, mas o povo não poderia ficar no Egito. Eles não eram egípcios. Por isso que era algo tão grave contra Deus, quando o povo murmurava para Moisés, falando assim, por que a gente saiu do Egito? O Egito estava bom. No Egito a gente era escravo, mas tinha cebola, tinha pepino, tinha alguma coisa para a gente comer lá, e aqui a gente não tem nada para comer, não tem nada para beber. Por que é tão ofensivo para Deus? Porque não era para querer morar no Egito. Deus não formou uma nação para ser uma nação egípcia. Deus formou uma nação que era a nação de Jacó, era a nação de Isaac, era a nação de Abraão. Essa era a nação, esse era o povo que Deus estava formando. Então, era um tempo no Egito, mas não era para ficar no Egito. O Egito era temporário. Só que não foi fácil. Não foi fácil tirar esse povo de lá. Por interesses econômicos, por interesses políticos, por motivo de ego, por motivo de poder, por N situações. Então, a gente vai estudar até na história, ver que Moisés e o faraó, que estava sendo o rei na época da libertação do povo, era um faraó totalmente egípcio, sem o menor apreço pelo povo hebreu, não tinha menor, na verdade, aquilo era mão de obra conquistada por eles, né? Então não era para se perder, ainda mais uma multidão, você vai, 2 milhões de escravos, você vai perder de uma hora para outra. Imagina que você tem uma frota de milhões, milhares de carros, e você, 2 milhões, você vai perder à toa, assim, vai embora, porque quer ir embora? Não é assim que funcionam as coisas, ninguém liberta. Na verdade, escravo trabalha até morrer. Não tem libertação de escravo. Escravo trabalha, serve até morrer. Vem outro e trabalha até morrer. Esse é o escravo. Eu não penso isso, eu não concordo com isso. Mas é a visão escravocrata, né? E então, quando Moisés chega com essa novidade, ele parece que Moisés também já conhecia o faraó. Ele já tinha alguma relação. Poxa, né? 40 anos morando no palácio, já deu para conhecer bem o cabra, né? Então Moisés já tinha também algum tipo de relacionamento com esse faraó. Até naquele desenho da Disney, é da Disney, né? Aquele desenho do José do Egito, é da Disney? Acho que é, né? Não sei. Mas é um desenho do Egito lá, que é legal até aquele desenho, ele tem várias invenções, né? Mas tem muita coisa legal. E a música é muito legal. Mas ele mostra, né, uma relação de amizade, assim. E aí, Moisés, quando Moisés chega, o faraó se diverte com aquela chegada dele. E aí, a partir do capítulo 6, o faraó não aceita. Ele fala, não vou deixar sair. E aí Deus, através de Moisés, vai trazendo pragas para o Egito. E tem 2 coisas importantes para a gente falar sobre isso. A primeira coisa, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse. Quem não entende muito o texto, né? Eu já fiz isso também, a gente olha para isso e fala assim, como assim, Deus? Coitado do Faraó. Poxa, por que você endureceu o coração dele? Ele estava quase libertando já e você vai lá e endurece o coração dele? Não é isso que o texto está dizendo. O texto original, no hebraico, quando diz que Deus endureceu, é porque os judeus, eles entendem que tudo vem de Deus. Seja o bem, seja o mal, seja qualquer situação, tudo vem de Deus. E então, quando um faraó endurece o coração, isso vem de Deus. E como é que a gente olha para esse texto e entende? Não é que o coração de Faraó era molinho, macio, quebrantado, amoroso, e Deus foi lá, endureceu e fez coração pedra. Na verdade, Faraó já era assim. O que Deus fez foi só deixar ele agir pelo que ele já tinha como tendência, pelo que já era o que iria acontecer ali. Essa é a primeira coisa.
E a segunda coisa muito legal de perceber é que Deus, o texto vai mostrando que Deus guardou o povo de Israel em Gósen, para que as pragas não fossem sobre eles. Então, quando você lê que morreram os animais, o rebanho, na verdade, era cuidado pelo povo de Gósen. Então, a maioria dos animais não morreram, morreram os animais ali da capital. O rio, o mar se tornou sangue. As moscas, né, os gafanhotos, tudo que aconteceu é na região da capital, é naquela região para onde Deus estava mandando as pragas, né? Inclusive, uma vez me perguntaram, falaram, nossa, mas Deus matou os primogênitos dos hebreus? Não morreu nenhum primogênito de hebreu nenhum. Quem morreu foram os primogênitos dos egípcios e também dos povos que não pintaram o sangue e protegeram. Só que existiam povos que já se identificavam com os hebreus. E foi para isso que Deus criou o povo hebreu. É para isso que Deus criou Israel. Deus criou Israel para que o mundo conheça a Deus. Não é para que Israel seja o top e o resto tudo vai morrer. Né? Deus criou o povo de Israel para a gente olhar e querer ser como eles, para que a gente se identifique com eles. Então já existiam povos, até dos escravos e outros povos também, outras nações amigas, vizinhas, que se identificavam, que olhavam para eles e gostavam do que eles faziam. Então eles fizeram isso. É esperado que outros povos tenham feito também algumas coisas que acabaram protegendo eles também. E esse contexto faz a gente entender que eles já eram alguém admirado. Já admirados, né? Os hebreus já eram admirados pelas outras nações, ok? E aí as coisas vão caminhando até que chega a essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, e a Bíblia não diz que morreram crianças, só crianças, né? Que aí esse desenho do Egito, do José, o príncipe do Egito, ele fala mais ou menos isso, né? Mas o que a gente entende pela história é que morreram todos os primogênitos. Então, se um homem adulto, pai, avô, tem os seus netos, então ele é primogênito do pai dele, ele morreu também, entendeu? Morreram todos os primogênitos, sempre homem, né? O primogênito era sempre o homem. Então, morreu o primogênito, seja de qual idade for. Inclusive, aí vai ter o destaque para a morte do filho do faraó, que seria o próximo faraó, e ele morre nessa praga quando não aguenta mais e o faraó deixa eles irem embora e eles começam a caminhada. E aí, no capítulo 12, vai acontecer a primeira do que seria uma tradição dos judeus até hoje e que nós trouxemos para nós também como cristãos e que o pessoal fica brigando para a gente não ficar comendo ovo de chocolate, mas ovo de chocolate é gostoso. Só é caro, mas é gostoso. Tem uns trufados agora, né? Mas a festa da Páscoa deles não era nada disso. Então, como é que começa a festa da Páscoa, a instituição disso? Deus fala para eles, essa noite vocês vão ficar arrumados. Vocês vão colocar a mochila nas costas, a malinha na mão, e vocês vão comer esse cordeiro arrumados para sair. Então vocês vão assar um cordeiro, vocês vão assar ele até o final, não pode sobrar nada dele, e aí vocês vão comer. Se a família for pequena e um cordeiro foi muito para esse pessoal, chama os vizinhos para comer junto com você, e vocês vão comer esse cordeiro com o cajado na mão e pronto para sair. Então eles comem o cordeiro, um pão asmo, um pão sem fermento e ervas amargas. Por que esses elementos? Porque esses elementos eles demonstram que não tinha tempo para ficar produzindo. Por que não vai deixar animal? Porque não vai deixando rastro para trás. Então tudo tem a ver com a Peshá, com a Páscoa, com a saída, com essa libertação do povo. E foi o que aconteceu naquele dia que o anjo da morte passou, matou os primogênitos, o povo de Deus foi livrado disso pelo sangue na porta e vê mais uma vez Jesus Cristo de Nazaré, o sangue no madeiro, libertando e salvando o povo da morte. E aí eles celebram essa Páscoa naquela noite,
o filho do faraó morre, e aí ele dá a ordem, ele fala assim, vão embora daqui, saiam daqui, vocês estão autorizados. E aí, o plus da história é que quando eles saem, eles não saem só com a mochilinha, com o cajadinho e já com a barriga cheia. Eles recebem dos egípcios despojos. Eles recebem dos egípcios ouro, bens, animais, carroça, um monte de coisa. É como se fosse um pagamento de uma libertação de um escravo, sabe? É como se você, de uma boa forma, fosse libertar um escravo e ainda pagando um salário para ele poder ter alguma coisa para viver. E isso foi algo interessante, porque esse recurso foi muito importante para o povo no deserto e depois até em Canaã. E é bastante recurso, porque depois disso eles queimaram o ouro para fazer bezerro, depois disso eles fizeram todo o tabernáculo, eles usaram bastante desse ouro, e ainda tinha ouro quando eles entraram em Canaã, né? Então, bastante ouro. E aí tem essa festa da Páscoa. E aí, eu vou voltar para cá, estou falando muito e aí, né? Eles saem, e essa viagem com todo esse povo não é uma viagem curta até chegar na beira do Mar Vermelho. Eles fazem uma viagem, eles chegam a acampar no meio do caminho. E aí eles acampam no meio do caminho, seguem a viagem até chegar na beira do mar. Quando chega na beira do mar e a gente não sabe exatamente aonde é esse lugar, tome muito cuidado, pelo amor de Deus, com compartilhar coisas da internet dizendo que encontraram carroça no fundo do mar, porque isso é mentira. O dia que acontecer isso, você vai ver em todos os jornais, você vai ver isso, o nome do descobridor, não vai ser um compartilhamento na internet. Pelo amor de Deus, a gente como cristão, a gente gosta quando alguém confirma uma descoberta, olha, isso aí que a Bíblia diz é verdade, mas não é o normal. Cuidado, porque isso a gente acaba se passando muitas vezes de bobo, compartilhando uma coisa que não é verdade. Então, não descobriram nada. A teoria de lugar onde atravessaram é uma teoria, porque fizeram também uma sondagem e viram que tem uma parte que o mar é mais fundo e ali fica mais raso, então ali que eles passaram, e a parede. E outra coisa, não baixou a água, e eles passaram pisando no lodo e pisando no barro. A Bíblia diz que foi parede de um lado e foi parede do outro. Eles passaram pé seco, levantou poeira quando eles atravessaram. Então, a gente não pode falhar nisso também. Como é que os cristãos se posicionam com essas coisas sobrenaturais? A primeira coisa, cuidado quando o mundo diz alguma coisa que descobriu, porque no final isso é muita armação, é coisa de molecada na internet, que inventa esses negócios e daí faz a gente passar vergonha depois. Então pesquise antes de compartilhar. E a segunda coisa, cuidado com as diminuições das coisas que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que a terra inteira inundou com Noé e o barquinho ficou flutuando, então foi, como o Miguel disse, né, foi o barco que andou mais alto no mundo, numa altura mais alta, e foi mesmo, porque é mais alto que o Everest, né? Então, foi a terra toda, não foi o Mediterrâneo, que era a terra conhecida, que inundou e teve uma aula, depois baixou de novo, e aí descobriram alguma coisa. Não, a Bíblia diz que é a terra toda, é a terra toda. A Bíblia diz que eles atravessaram a pé seco com parede de água de um lado e parede de água do outro lado. O que a gente entende com isso? Que atravessaram com pé seco, parede, e nada diferente disso. E, quando eles estavam chegando na beira do Mar Vermelho, anunciaram que o faraó estava vindo. Então bateu o pânico no pessoal. Bateu o pânico e falou, agora a gente vai morrer, porque é um monte de gente, tem carroça, tem criança, mulher, não vai ser correria, não tem como sair correndo de um exército. O faraó está vindo com os melhores soldados, com o carroça e o carro que a gente já aprendeu, né, que foi os Ixos que levaram isso para eles. Então, eles estão vindo com todo o exército, bravo, querendo matar esse povo tudo, cheio de sangue nos olhos, e vindo na direção dele. E eles, um monte de gente velho, gente cansada de escravo, de anos de escravidão,
com criança, com bebê de colo, com animal, com boi, vai morrer. Não tem outra alternativa. E aí eles começam a murmurar, e Moisés mesmo tem uma dúvida nessa hora. Então ele fala, Deus, o que eu tenho que fazer agora? Aí você tem uma resposta de Deus que é impressionante. Porque Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, por que você está clamando para mim? Moisés, por que clama a mim? O que você tem na mão? Cajado? Então, aponta na direção e anda. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, você não aprendeu com as pragas? Você não aprendeu com o cajado que joga no chão e vira uma cobra, e a cobra, inclusive comeu a cobra dos caras que tentaram imitar o que a gente fez? Moisés, você não aprendeu nem com a sarça pegando fogo? Você não aprendeu com o milagre que foi você estar vivo até hoje, com o seu nascimento? Moisés, você já aprendeu. Você já tem 80 anos. Moisés, usa essa experiência comigo e anda para o mar. Aqui eu coloquei um desenho bem bonitinho, né? Eu achei muito bonitinho isso aqui, essa figura. Mas essa foi a atitude sobrenatural. Anda, começa a andar. E eles andaram e o mar se abriu e eles atravessaram. E quando atravessou o último do povo, o mar se fechou, matando todo mundo. E o Miguel também veio perguntar para mim, estou falando bastante do Miguel hoje, né? O Miguel também falou assim, pai, eu estava lendo na Bíblia, olha que legal, ele lendo, né? Ele lendo na Bíblia que o faraó morreu quando o mar fechou, porque eu assisti no desenho e o faraó não morreu no desenho. Olha que legal, eu achei o máximo isso, né? Até pai babão mesmo, né? Caramba, que legal, meu filho já está confrontando o texto bíblico com o desenho animado. Aí eu falei, tá, e aí, o que você chegou à conclusão? A Bíblia está certa. Se a Bíblia diz que Faraó morreu, o desenho não me importa. Show, me deu uma lição. Porque a gente tem muita tendência a acreditar nos filmes, nas pregações, nas canções, nas coisas que poetizam, enfeitam, minimizam. E na verdade a Bíblia diz outra coisa, né? Estava brincando com as professoras da escola dominical, do Ministério Infantil, escola dominical, do Ministério Infantil, porque na história de Davi e Golias, a Bíblia diz que quando Davi matou Golias, ele catou a espada de Golias e arrancou a cabeça de Golias e levou a cabeça de Golias para Saul. E ninguém conta isso na historinha das crianças, né? Graças a Deus que não conta, né? Mas está na Bíblia. Então talvez se você nunca leu o texto, você ficou com a última informação que você recebeu na escolinha. Você já é crescido, você ainda está no leitinho, vamos amadurecer, vamos ler o texto, vamos ver o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é importante e a Bíblia é a palavra de Deus. Muito legal a gente receber alguma informação para ajudar a gente a iniciar no processo, igual às aulas, igual a visão, o estudo panorâmico da Bíblia. É informação para dar início na sua caminhada, para encorajar a caminhada que você já tem tido com Deus. Mas não fica nisso, estuda, lê o texto, lê a Bíblia. Foco, sabe? Força, você consegue. E eles atravessaram. E quando eles atravessaram, vem para cá. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aí não acabou o negócio, né? Aí Miriam dançou, teve toda aquela celebração, aí Moisés, né, fez o seu salmo e teve toda aquela festa, mas não acabou. Eles estão com um povo ali no deserto. Para onde nós vamos? A Bíblia diz que existia uma nuvem que ia acima deles. Essa é uma coluna de nuvens que fazia sombra sobre eles, que inclusive eles caminhavam e as roupas e o sapato não se gastavam. Eles tinham isso de presente de Deus sobre eles, porque o deserto é difícil, o deserto não é fácil caminhar. Só que de noite eles tinham também uma coluna de fogo que aquecia eles no deserto, porque o deserto ele vai do calor escaldante de dia até temperatura abaixo de 0 à noite. Então como que esse povo vai sobreviver no deserto? Só por milagre, só por obra de Deus. Então eles tinham ainda esse instrumento, né? Aqui na imagem, deixa eu ver se eu consigo apontar, ali, ó. O artista fez a coluna de nuvem aqui, e o que essa coluna também representava? A coluna de nuvem, ela que dizia se o povo devia andar e para onde eles deveriam andar. Então,
Se a coluna parasse, eles paravam. Se a coluna andasse, eles andavam. E assim eles seguiam, né? Eles não sabiam quanto tempo, inclusive, essa coluna de nuvem ia ficar. Mas o importante é que essa coluna guiou eles durante todo o deserto. E nós cremos que depois até o maná veio, e tudo isso seguiu eles até eles entrarem em Canaã, porque o sol bate até Canaã. E o frio vai até Canaã também. Então eles precisavam ter isso de proteção de Deus. E isso guiou eles por qual caminho seguir. Então essa nuvem, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, ela seguiu em direção ao sul, né? Essa é a visão mais aceita pela maioria dos estudiosos acadêmicos, que o Monte Sinai não é só uma montanha, mas é uma cordilheira ao sul dessa península que tem, logo que você atravessa o Mar Vermelho, está bem ao sul. Então eles atravessaram e logo partiram ao sul. E por que o faraó, o próximo faraó, ou os egípcios não voltaram a correr atrás daqueles escravos, daquela mão de obra deles que eles tinham perdido? Porque eles acreditavam mesmo que aqueles 2 milhões de pessoas para mais ia morrer tudo no deserto. Não ia ter ninguém que ou ia morrer de frio, ou ia morrer de calor, de frio à noite, ou calor durante o dia. E não adianta ir atrás deles, não, deixa eles morrer lá. Então, eles começam essa caminhada. Aqui, no texto, eu destaquei que no capítulo 15, começa a viagem rumo ao Sinai. Mas eu queria marcar algo para essa aula, um destaque a respeito do capítulo 17. No capítulo 17... eles estão caminhando, e uma das muitas vezes que o povo murmurou, mas aqui Moisés ainda estava bem paciente. E é engraçado, né, que a Bíblia fala que Moisés era muito paciente. E ele, em uma dessas vezes, é o povo pedindo água, porque eles têm sede e precisam de água. E eles estão caminhando numa região desértica, então precisa de água. E nesse momento, Deus fala, existem duas situações que Moisés tira a água da pedra. Vocês gostaram da foto? Vocês viram que legal a foto do povo, né? Bem legal, né? Para a gente visualizar a cena do deserto mesmo. Então, tem duas situações que Moisés tira a água da pedra. Esta primeira vez, que está no capítulo 17, Deus fala para Moisés: você vai bater na rocha, eu estarei na rocha e a água fluirá da rocha. Eu já olho para isso, eu já vejo Jesus de novo. Porque Jesus é a rocha, né? Por isso que eu coloquei ali em cima, o R da rocha está em maiúsculo. Porque para mim Jesus é a rocha, e glória a Deus por isso. É Jesus aparecendo durante toda a Bíblia. E a água fluindo dele, a água dando vida, né? E me lembra muito o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Que rios fluirão de mim, e aquele beber dessa água não terá mais sede. Então é muito bonito isso. Porque só que aqui no 17... Deus mandou ele ferir a rocha mesmo com o cajado. Por quê? Porque Jesus foi ferido por nós. No madeiro, Jesus foi ferido por amor de nós. Isso foi profetizado por Isaías e foi cumprido através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Só que eu coloquei na frente do 17, Números 20, capítulo 20, versículo 8. Cadê? Aqui. Eu estou perdido aqui. Mas aí, Números 20, versículo 8. Por quê? Aí, nessa segunda situação, Deus falou para Moisés: diga à rocha, eu quero que você diga para a pedra, e já uma outra pedra, numa outra distância que eles estavam, tempos depois, e ali vai fluir a água dessa pedra. Moisés já estava muito bravo nessa hora, já é Números, né? A gente está lá na frente da história, ele estressado com aquele povo, né? Tinha hora que Deus falava assim: vou matar esse povo tudo. Aí Moisés fala: não, Senhor, não mata não, intercede pelo povo. Tem hora que Moisés fala: Deus, mata esse povo que eu não estou aguentando mais. E Deus fala: não, ainda tem um propósito, né? Então é engraçado essa relação de Moisés com Deus. Naquele momento do capítulo 20 de Números, Deus fala para ele dizer para a pedra que ia sair, só que Moisés está bravo. E nessa hora ele pega o cajado e bate na pedra, e sai a água da pedra. Só que naquele momento Deus fala assim: agora você desobedeceu. Será que isso quer dizer alguma coisa para você? Será que você olha para essa história e entende
que tem momentos que Deus vai te falar para fazer algo que não é a mesma coisa que é para você falar depois ou fazer depois? Será que tem momentos que Deus vai agir de alguma forma na vida de alguém que não é para você imitar na sua vida e querer fazer igual? Será que tem um ministério ou algum chamado que Deus tem para alguém que não tem para você? E só porque o outro tem, você quer também? Será que Deus tem algo para você que não tem para o outro? E às vezes você fica tentando empurrar para que os outros tenham que ter também porque você tem? Está entendendo? Deus, Ele fala com a gente. Deus, Ele diz o que Ele quer. Deus é real, Ele é vivo. Ele não é imaginação. E Ele revela a vontade dEle. O que Deus está falando para você hoje? Qual é a revelação de Deus para você? E aí, no capítulo 18, no final do 18, né, que esse povo todo, essa mundaréu de gente, chegam até a península, o sul da península, até o monte Sinai. E aí essa nuvem para sobre o monte Sinai. E a gente vai parar a história aqui, nessa aula nossa, sobre esse momento, que é essa primeira divisão do livro, que é essa saída, a Páscoa, né, toda a travessia do mar, e essa primeira viagem até o monte Sinai. No final do 18, é aquele momento em que o sogro dele se encontra com ele, e ele vê Moisés administrando aquele monte de gente, e ele fala: Moisés, você vai entrar em parafuso, você não vai aguentar. Sabe, estabelece juízes, estabelece líderes de 50, de 100, de 1000 e distribui sobre eles. Deixa o pessoal trazer só os problemas maiores para você. Isso é lindo, porque é a Bíblia ensinando para a gente técnicas de administração. É um curso da FGV dado pelo sogro de Moisés, para o próprio Moisés, no meio de uma administração de uma multidão, de uma liderança. E Deus sempre fiel, capacitando a Moisés durante todo o trabalho, durante todo o trajeto, levantando homens como Jetro, né, como seu sogro, para ajudar ele a suportar aquele processo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, tomara que você tenha gostado, tenha muito material para você estudar, leia os textos, pesquise sobre o assunto, pesquise autores que escreveram, que falaram sobre o texto, mas sempre fundamente a sua fé e o seu conhecimento da história e de Deus na palavra, na Bíblia. Ela é o fundamento, ela é a palavra, ela é a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.